Bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nesse domingo maravilhoso, chamado hoje, dia 10 de novembro. Mais um dia que o Senhor nos permite estarmos aqui, mais um dia para nos regozijarmos no Senhor e agradecermos pelas dádivas, pelas bênçãos, por todos os presentes que o Senhor derrama sobre nossas vidas, por todos os livramentos, tudo aquilo que o Senhor faz por nós. Agradecemos a Deus nessa manhã. Somos gratos por mais um dia, somos gratos pela oportunidade de falar, pela oportunidade de ouvir, de ver, de caminhar, de pegar, pela oportunidade de termos os nossos 5 sentidos aflorados, pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa manhã de termos a expectativa de um dia maravilhoso. E hoje estamos aqui para falarmos mais um pouquinho da palavra de Deus. Estamos no 4º capítulo do livro de Eclesiastes e vamos meditar mais um pouquinho nessa manhã, ver o que o Senhor quer falar ao nosso coração, ao meu, ao teu, ao nosso. E diz assim: então vi todas as opressões que são feitas debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, e não tinham consolador. E vi que o poder estava nas mãos dos seus opressores, e não tinham nenhum consolador. E ditosos são os que já morreram, mais dos que ainda vivem. Porém, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, porque não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Eu vi que todo o trabalho e todo o êxito das excelentes obras suscita a inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. O insensato cruza os braços e come a sua própria carne. Melhor é um punhado cheio com descanso, do que as 2 mãos cheias, mas com trabalho e aflição de espírito. E me voltei e vi outra vaidade debaixo do sol. Um homem só, que não tem sucessor, que não tem filho nem irmão, e não cessa de trabalhar, e nem os seus olhos se satisfazem com as suas riquezas, e nem medita. Para quem trabalho, se priva minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um dos 2 cair, o seu companheiro levantará. Mas ai do solitário, porque se cair não haverá outro que o levante. E se 2 dormirem juntos, então um aquecerá o outro, mas com o solteiro se aguentará? Se alguém quiser prevalecer contra um deles, 2 lhe resistirão, e um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Melhor é o jovem pobre, mais sábio do que o velho rei insensato, que já não sabe receber admoestações. Ainda que aquele tenha saído do cárcere para reinar e tenha nascido pobre no reino deste. Observei o procedimento de todos os seres viventes que vivem debaixo do sol, ao caminhar com o jovem sucessor que se assentará no lugar do rei. Era incontável a multidão do povo que o seguia. No entanto, os que vierem depois dele tampouco se regozijarão a respeito dele. Também isso é vaidade e aflição de espírito. O nosso intuito nesse livro de Eclesiastes é sempre ler todo o livro, todo o capítulo. E depois meditar em alguma palavra, em algum versículo a qual o Consolador, o Espírito Santo, nos toca. Então vai começar nessa manhã falando que o poeta, o rei Salomão, o escritor, o autor deste livro, ele viu todas as opressões que são feitas debaixo do sol. Ele viu as lágrimas de todos aqueles que são oprimidos, principalmente aqueles que não tinham o Consolador. Porque uma coisa é você ser oprimido
pelos opressores e ter um consolador do seu lado, te consolando. Outra coisa é você ser oprimido e não ter o consolador. Quando temos o consolador ao nosso favor, que é o Espírito Santo de Deus, o consolador é o Espírito Santo que nos abraça, que nos acalenta, que nos consola. Disse o Senhor Jesus quando subiu ao Pai, quando teve a sua ascensão: eu vou, mas eu vos deixo consolador. Estamos nessa terra de pé, mediante o poder do Consolador, que serve para a igreja, para mantê-la de pé, para consolá-la, para enxugar as suas lágrimas mediante as dores que vivemos. Quem não possui, quem não tem a amizade com o Espírito Santo, quem não tem o Consolador na sua vida, vive uma vida de tremenda opressão. Veja que diz que o poder está nas mãos dos opressores quando não temos o Consolador. Nada podemos fazer quando não temos o Consolador. Não temos força para nos mantermos de pé quando não temos o Consolador. O Consolador é aquele que nos ajuda, é aquele que nos consola. E dito isso, diz o autor, melhor seria do que aqueles que já morreram, aqueles que ainda não nasceram. Porque os que já morreram, que estão vivos, eles têm menos, eles estão menos bons, vamos dizer assim, eles estão pior do que os que ainda não nasceram. Melhor é não ter nascido, porque aí você não passou por nada. Você não viveu nada das situações que estão debaixo do sol. Situações de angústias, de aflição, de dores. E que ele viu que todo o trabalho debaixo do sol tem o seu cansaço, a sua aflição de espírito. E diz aqui no versículo 5, que o insensato cruza os braços e come a sua própria carne. O que quer dizer aqui? Quer dizer que aquele que não trabalha, o insensato, o preguiçoso, aquele que acha que tudo vai cair do céu, ele não faz nada, ele come a sua própria carne, que é melhor um punhado com descanso do que 2 mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. É melhor um punhado com descanso. É melhor ter pouco e ter paz do que ter muito e viver em guerra, ter muito e viver em aflição, ter muito e viver em opressão. Temos uma ajudante nessa manhã no Café com Palavra, minha filha Túlia, né, Túlia? Estamos aqui dando glória e aleluia, ajudando a mamãe nessa caminhada desse Café com Palavra todas as manhãs. E ela estava ali ainda há pouco ensaiando um louvor, que ela vai cantar na igreja. E nós estamos dando glórias a Deus e aleluias nessa manhã por mais esse dia. E aí, a palavra do Senhor ainda vai continuar falando nessa manhã. Que ele se volta e vê outra vaidade debaixo do sol. E ele começa a falar sobre as pessoas que vivem só. Sobre as pessoas que não têm sucessor. Sobre sobre um homem que não tem um filho. Por que ele trabalha se ele não tem um filho para deixar a sua herdade? Por que ele trabalha se ele não tem ninguém para deixar aquilo que ele tanto está se sacrificando? É verdade. Isso é vaidade de espírito. Isso é vaidade das vaidades. Porque se ele não tem para quem deixar, como fazer? Por que trabalhar tanto? Por que afligir a alma? Por que angariar riquezas se ele não tem filhos para deixar? Aí diz assim no versículo 8, para quem trabalho se priva minha alma do bem?
Também isso é enfadonho e vaidade. Se privar da alma do bem, se privar do descanso, se privar da tranquilidade, se privar de meditar na palavra de Deus e simplesmente trabalhar, se não tem ninguém para deixar. Isso é vaidade de espírito, é vaidade da sua própria carne. Melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Melhor é serem dois do que um, porque nas noites frias um esquenta o outro. No momento da frieza, um esquentará o outro. E aqui eu falo da frieza espiritual, da frieza da carne, da frieza da vida. Não somente da frieza do inverno, mas sim da frieza que pode acalentar o nosso ser, da frieza que pode chegar ao nosso ser. Quando chegamos a um momento de nossas vidas, às vezes estamos frios espirituais, nos sentimos com uma frieza espiritual. Então, se você tem um companheiro, se você tem alguém do seu lado que traz este calor do Espírito Santo para perto de você, é melhor serem dois do que um, é melhor estarem juntos do que sozinhos. E ainda vai dizer a palavra do Senhor nessa manhã, é melhor um rei jovem e pobre e sábio, melhor é o jovem pobre mais sábio do que o rei insensato, do que um rei que não sabe receber admoestações, que não sabe receber os ensinamentos que Deus quer nos dar. É melhor ser pobre, jovem e sábio do que um rei rico e insensato, do que um rei que pode estar não ouvindo os ensinamentos do Senhor. E aqui vamos finalizar dizendo o seguinte: era incontrolável a multidão do povo que o seguia. No entanto, os que vierem depois dele tampouco regozijarão a respeito dele. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa manhã, nós queremos deixar essa palavra para a igreja do Senhor. Deixar essa palavra para engrandecer o nome do Senhor. Você quer louvar, Túlia? Não? Não precisa. Amém. Então, até amanhã, que Deus abençoe o seu dia, que Deus lhe dê um dia de vitória, de graça e de poder. Em nome de Jesus, que sejamos firmes e corajosos nesse domingo e que a graça do Senhor esteja sobre a minha, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre aqueles que estão ao seu redor. E que Deus abençoe você, porque Ele nos deu um dia cheio da sua presença, um dia de graça, um dia de poder, um dia de livramento da parte de Deus. Que Deus abençoe você grandiosamente. Deus esteja contigo em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração pela sua vida. Então vamos fazer uma oração pela sua vida em nome de Jesus. Tu quer orar, Túlia? Pode ser você, mas eu oro também. Tá bom. Deus, em nome de Jesus, Pai, te agradecemos por essa manhã, por este domingo. Deus, toma nas tuas mãos todos aqueles que estão nos ouvindo nessa manhã, todos aqueles que estão seguindo, Senhor Jesus, esta campanha do livro de Eclesiastes. Toma nas tuas mãos também, meu Pai, as minhas filhas, a Túlia e a Israela, Senhor. Abençoa com graça, com amor. Senhor, abençoa com plenitude. Senhor, sabemos que em tudo o Senhor tem um propósito, Pai. O propósito dela se chegar nesse vídeo, nessa manhã, Senhor, Tu sabes qual é. Deus, nós não entendemos muitas vezes os Teus propósitos, mas Tu o conheces. Pai, abençoa nossos filhos, Pai, abençoa nossas herdades, Pai. Abençoa aqueles que o Senhor colocou na nossa vida, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, abençoa de uma forma especial nessa manhã as nossas crianças, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos nos achegar a Ti nessa manhã, debaixo da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, gente. Até amanhã, em nome de Jesus.